Bom, estamos gravando. Vamos começar mais uma reunião, então. E antes de ir para o estudo do Evangelho, vamos fazer uma leitura preparatória, depois uma prece, que eu pediria para Silvelene. Pode fazer, Silvelene? Oração inicial? Posso sim. Então, assim que eu terminar o texto, aí você pode. Então, vamos lá, né? O Caminho, Verdade e Vida, capítulo 23. Viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, em cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Texto, como todos os outros, né, bem profundo e bem objetivo, né, e chamando a nossa atenção de algo que sempre aconteceu e continua acontecendo até hoje, né, que nós tendemos sempre a interpretar os comandos, né, aquilo que deve ser feito da forma mais conveniente para nós, né, e não da forma como realmente deve ser feito, né. Então, o justo viverá pela fé. Então, de todas as interpretações possíveis, nós, porque nesse ponto aí éramos nós, né, que fazíamos essa interpretação também, de todas as possibilidades a gente vai naquela que é mais fácil de fazer, né? Então, viver de aparências, né, ao invés de cultivar valores reais, né? Então, isso de nada tem efeito sobre a nossa evolução, né? Então, novamente, que a gente cultive virtudes reais, né? E que a gente pare de agir de forma conveniente e que façamos aquilo que realmente tem valor para nós, né? Então, pedir a Silvelene para fazer a nossa oração e a gente pode seguir com o estudo do Evangelho, então. Querido Mestre Jesus, Senhor de nossas histórias, conhecedor de cada um de nós, agradecemos de todo o nosso coração, Jesus, as bênçãos recebidas, a assistência, o cuidado, o amor, Senhor, com que cuidas de cada um de nós. E nesta noite, Jesus querido, reunidos em Teu nome, estaremos juntos para refletir sobre o tema da noite e que possa esse tema, Senhor, trazer
amparo e consolo e reflexões para cada um de nós. Que a nossa querida Márcia seja inspirada e juntos, Senhor, caminharmos nos significados e nos sentidos do tema. Mestre querido, abençoe a todos nós, esta casa abençoada e todos que nela estão envolvidos, nos dois planos da vida, Senhor. Te agradecemos e segue conosco, agora e sempre. Bom, eu passo a palavra então a Márcia Pini para fazer o estudo. Tá bom, vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre a melancolia. Ela está no capítulo 5, que fala sobre as aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, aqueles que carregam pedras, né? Quem são os aflitos? Por que são bem-aventurados? Porque as almas que se comprazem no mal e os indiferentes, eles nunca estão aflitos. Os que se comprazem no mal, eles sentem prazer naquilo que o mundo tem em profusão, né? Que é a crueldade, a maldade. Então, eles vivem em ambientes que para nós seriam insuportáveis, dada a nossa sensibilidade. Mas eles transitam muito bem, né? Então, e eles estão em maior número na Terra. Então, essa presença dessas almas indiferentes também, aqueles que não estão nem um pouco preocupados com o progresso da Terra, com o próprio progresso. Eles são homens que vivem do pescoço para baixo. Para eles, basta comer, né, satisfazer as suas necessidades básicas, se alimentar, ter um certo conforto, fazer sexo, dormir, procriar. Se ele estiver nesse patamar, ele não vai se preocupar com absolutamente nada, né? Então, é o indiferente. Mas aquele que está aflito, por que ele está aflito, né? Porque, de alguma maneira, a sensibilidade dele está sendo tocada. Ele está sofrendo, né? E essa dor, ela é uma bênção já, porque ela significa um certo grau de evolução do senso moral. E aí, a convivência com almas ainda precárias gera esse mal-estar, no mínimo, essa aflição, né? Então, esse texto, a melancolia, ele se chama melancolia porque, na época, não estava ainda definida a doença, né, chamada depressão, que hoje existe. Eu lembro que a minha avó, ela tinha umas manchas, assim, roxas, assim, né, de coisa da idade. Nós que já estamos numa certa idade, de vez em quando aparece um monte de mancha roxa no corpo. E eu perguntei, vó, o que é isso? Ela falava, melaconia. Melaconia. E eu ficava, o que será que é isso, melaconia, né? Mas ela queria dizer melancolia, tristeza. Né? Então, o texto fala assim para nós, né? Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza
se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. É interessante que é uma vaga tristeza. O que é uma tristeza vaga? É uma tristeza que ela não tem relação de causa e efeito com nada do que está nos acontecendo. Não há uma explicação lógica para ela. Porque existem tristezas que elas têm uma razão de ser, e estar triste é, inclusive, sinal de saúde mental. Mas a tristeza vaga é um vazio, que vago significa isso, um lugar que está vazio, que não tem nada. Então, você não consegue saber onde essa tristeza está, né? Em que lugar que ela simplesmente aparece. E você não consegue saber de onde que ela veio. O que ela está fazendo ali. Não significa que é uma tristeza pequena. Vago não é uma coisa simples. Ela pode ter conotações muito graves, chegar a ponto de doenças graves, né? Então, a primeira coisa que acontece diante desse vazio é considerar a vida amarga. Perdemos a doçura da vida. Perdemos aquilo que nós chamamos da indulgência para conosco mesmo, a indulgência para com os acontecimentos. Nos tornamos amargos. Provavelmente vamos desenvolver o quê? Uma diabetes, não é? Provavelmente vamos desenvolver uma diabetes aí, nessa amargura toda, né? E os espíritos dizem que qual a causa disso? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, nós vamos ver aqui uma síndrome de toda pessoa que tem depressão, é o que ela nos relata. É isso que ela vai falar para nós. Que ela sente um vazio, uma tristeza, que ela é uma pessoa bela, tem uma profissão, ela tem dinheiro, ela não tem problemas aparentes. No entretanto, está melancólica a maior parte do tempo, né? E aí a pessoa se considera infeliz. Como a vida está amarga, ela vai fazer esforços para fugir daquilo que ela supõe que seja a causa dessa tristeza, né? Então, para a alma é estar presa num corpo de carne. E então começa a rebeldia, né? Se rebelar. E nesse momento em que nós nos rebelamos, né? Nós gastamos uma energia muito grande. Gastamos uma energia muito grande. O rebelde, ele cansa. E chega um momento que a pessoa não consegue mais ter energia para tentar fugir de si mesmo, porque ela começa a fugir de todas as situações, já que não consegue fugir da vida em si, da existência, vamos dizer assim. Ela tenta fugir da vida, ela tenta fugir das circunstâncias, que
a aprisionam no seu entendimento. Porque nós somos aprisionados pelo corpo, pelas circunstâncias, não é? No nosso planejamento reencarnatório, nós temos ali balizadores. Nosso livre-arbítrio, ele é extremamente restrito, né? A nossa liberdade, ela é para agirmos dentro desses balizadores. Fora disso, você vai para cá, bate no muro, vem para cá. Então, a alma rebelde, ela fica tentando sair daquele caminho que foi traçado para ela. E se machuca, vai se machucando, né? Aquilo que Jesus... Sim? A liberdade como da criança brincando no cercadinho. Exatamente. É essa a nossa liberdade. Nós, quando reencarnamos, o que você escolhe? Você não escolheu seu nome, você não escolheu o que você não escolheu. Muita coisa você não escolheu. Assim, pessoas escolheram para você, né? A depender da encarnação, da existência, você nem queria aquilo, foi imposto. Normalmente, a pessoa que passa por crises muito grandes de melancolia, de depressão, ela está numa reencarnação um pouco compulsória, não total, porque nunca é, né? Ela aceita e tal, entende, mas quando chega aqui, ela realmente, esses balizadores a oprimem, ela se sente oprimida. E então, ela quer sair. É um perigo isso aí, né? Porque, olha só, ela tenta sair da vida. Por isso, a depressão é a maior causa de suicídio, né? A maior causa de suicídio. Então, os espíritos dizem assim: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade, né? A nossa vontade, ela é uma potência, né? Ela é uma força que Deus nos deu, é um dom, né? A vontade, ela é um dom. Mas ela, como todos os nossos dons, ela está ali em semente. Então, é necessário que a vontade seja desenvolvida, que ela encontre campo para ela se fortalecer. A vontade só se fortalece onde tem motivação. Sem motivação não existe vontade. E se a pessoa está desmotivada, está vazia, não tem nada dentro dela, como que ela vai ter vontade? Então, às vezes, nós falamos, não, mas você precisa de força de vontade, mas só que ela, a vontade dela não consegue realizar a sua função, que é de movimentar, justamente porque ela não está encontrando motivo, não está encontrando sentido. Ela está vazia, né? Como um músculo. Hã? É como um músculo parado, um músculo não desenvolvido. Porque a vontade, ela só vai se movimentar, ela só vai se submeter ao interesse. Você tem que ter um interesse, sabe? E se a pessoa está... E o interesse, para você ter um interesse numa coisa, tem que estar motivado naquilo. Não é? Por isso que quando a pessoa quer ganhar dinheiro, esse é o interesse dela, ela movimenta, ela corre atrás. Não é isso? Mas se ela não tem interesse, né? Então, você tem que ter uma razão para fazer algo, senão você não faz. Schopenhauer fala isso. Ele fala, porque a vontade, ela é o nosso motor, né? Mas ela não se submete à lógica,
nem se submete à nossa razão, nada. Não adianta você falar assim, não, mas você precisa se levantar, você tem que sair desse marasmo. Isso aí é lógico, mas não vai resolver para ela. Porque ela não vai conseguir, porque ela não está motivada, né? Então, muitas vezes, nós não temos êxito diante de pessoas assim, porque ela não consegue encontrar uma razão para viver, né? Um sentido para a sua vida. E por que isso acontece, né? Então, isso tem uma relação muito direta com a nossa mediunidade, com a estrutura do nosso corpo, a estrutura do corpo, né? Tanto que ele fala, né, que o corpo que serve de prisão e tal, né, os esforços para sair do corpo. Porque o corpo, ele é um filtro, ele é um filtro de todas as energias que nos rodeiam. Mas também de energias adoecidas da nossa alma, que estão armazenadas no perispírito. As dores da alma, elas ficam lá no perispírito. Então, a pessoa reencarna, tal, tá tudo muito bem. Quando chega, às vezes, na adolescência, que é quando a mediunidade fica, a percepção, né, ela fica mais acurada, que a mediunidade é isso, né? Ela é uma função de senso e de percepção. Então, essa pessoa vai perceber melhor o meio onde ela está, a circunstância onde ela está, as pessoas que a rodeiam. Ela vai se lembrar quem é a mãe dela, quem é o pai dela, quem é a irmã, quem é o chefe. E ela pode entrar em pavor diante disso, porque não é uma lembrança objetiva. É algo, é uma memória que vem em forma de sensações. Certo? Associado a isso, imaginemos, né, que quando a mediunidade começa a ficar mais aberta, a ficar mais madura, as aberturas para o nosso inconsciente são maiores e para o superconsciente também. Então, o que vai acontecer? Vai haver essa abertura, então nós vamos descer para as nossas sombras vão emergir, né? Mas também do nosso perispírito vão ser carreados para o corpo sensações dolorosas, de experiências armazenadas e arquivadas que elas precisam ser filtradas no corpo. Em algum momento, elas precisam descer para que possamos viver essa experiência. E como é uma experiência, às vezes, dolorosa, aquela energia vem para o corpo, vem através da glândula pineal, atinge as vísceras, as nossas vísceras, e nós não conseguimos, muitas vezes, dar conta dessa energia que veio, dessa informação que veio de nós mesmos, não foi de outra pessoa, não, é de nós mesmos. É algo que precisa ser solucionado no corpo. O corpo vai fazer essa filtragem. Enquanto nós não conseguimos transformar essa energia numa energia saudável, ela vai ficar no corpo, em forma de doença, seja qual for a doença. Certo? Não sei se está dando para entender.
Essas sensações melancólicas e depressivas, elas estão diretamente relacionadas com o nosso sistema mediúnico, com a nossa mediunidade, com a nossa percepção do meio onde estamos, com as nossas recordações de vidas passadas. E aí, pode vir aquela sensação de que a pessoa não vai conseguir, ela não vai dar conta. E se ela começa a fugir daquilo, é pior, porque ela entra num estado de rebeldia. E essa rebeldia faz com que ela perca muita energia. E ela vai ficando no estado de lassidão. E aí vem o que a gente já conhece, né? Aí vem os diagnósticos, aí vem os medicamentos que são necessários, mas que a ciência da Terra só consegue enxergar o corpo, né? Você vai fazer um exame de sangue, vai aparecer o que lá? Cortisol em profusão. Né? A pessoa que é ansiosa, o que ela vai ter? Cortisol, adrenalina, né? E aí, só que isso não é causa. Não adianta você combater o cortisol. Você tem que descobrir o que é que está gerando o cortisol. Mas a ciência não vai entender isso. Então, ela vai te dar medicamentos que vão neutralizar e, enfim, e que são necessários, sim, né? Ele diz assim, ó: crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade, só perde a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Então, não apressar isso, ainda que seja de uma forma velada. Muitas vezes a pessoa apressa, ela deseja. Há relatos de uma mulher que ela queria muito, muito morrer, que o corpo morresse. Ela não tomou nada, não se suicidou nem nada, mas ela morreu antes do tempo, porque ela desejava demais isso. A vontade dela estava toda voltada, o interesse dela era morrer. Então, o que precisa ser feito aí, né? Buscar um sentido, buscar um interesse, algo que movimente essa vontade. Algo que movimente essa vontade. Então, esse é o grande desafio diante da melancolia em nós e no outro. Em nós e no outro. A pessoa começa, muitas vezes, a buscar sentido nas coisas materiais, né? Buscar felicidade nos espetáculos ruidosos, se jogar, às vezes, nessas substâncias que vão te tirar da sua conexão com o mundo, vão te ajudar nesse processo de fuga. Então, a pessoa começa, muitas vezes, a se jogar nisso, porque ela não suporta
à circunstância na qual ela está. Às vezes é uma pessoa que era muito rica, aí nasceu numa situação de subalternidade, mas às vezes ela tem tudo também, mas está rodeada de pessoas que não a reverenciam às vezes. São tantas as causas, né? Então, dificilmente vamos nos lembrar disso que ele fala, assim. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, é um degredo, nós estamos exilados. Quem é que está no exílio satisfeito? É exílio. Esse texto fala claramente disso, né? De degredo. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, esse exílio na terra, estamos exilados aqui. A pessoa que está no exílio, os amores dela não estão com ela. Alguns, um ou outro, mas a maioria não. Alguns estão num exílio tão grande que ele está no chamado karma de solidão. Ele se torna, no meio onde ele se torna invisível. As pessoas não prestam atenção nele. E isso é terrível. E quem ele quer ver não está ali, né? E quem ele quer ver não está ali. E aí, se ele entrar numa vibração de aceitação, que é a resignação, né? Consentimento do coração, né? Obediência e resignação. Obediência, consentimento da razão, resignação, consentimento do coração, que é a aceitação dos eventos da vida. Se ele aceitar o meio onde ele nasceu, né? Ele queria ter nascido na Europa. Ele nasceu no Brasil. Ele nasceu em Rondônia. Calor. Aí vai embora, né? Chega lá, espirra. Parece que quando vai para lá, é lá que é o frio, e não o contrário. Né? Mas essa aceitação, né? Ela vai fazer toda a diferença, porque, claro, se você tem um espinho no dedo, você vai tentar tirar, lógico, se puder melhorar a sua vida, você vai tentar, mas às vezes há circunstâncias que estão fora do nosso controle. Esse é o ponto. Então, não adianta se debater com aquilo que está fora do seu controle. Não adianta, por exemplo, você querer fazer uma viagem internacional se você não tem condição financeira para isso, não tem tempo para isso, não tem... Entende? Não tem circunstâncias. Não adianta você ficar... Então, tem que aceitar. Quantas coisas nós pouparíamos a nós mesmos se simplesmente aceitássemos aquela circunstância que nós não podemos mudar, evidentemente, que está fora do nosso controle, né? Então, às vezes, né, esse estado de melancolia, ele nos leva a olhar para o nosso próprio umbigo e a supor que o mundo em torno está falhando conosco. Mas aí ele diz aqui, ó, lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão, de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, é a questão da missão, é a questão do caminho. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está dizendo, ele não está necessariamente se autodefinindo. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele está dizendo, esse eu sou, ele está querendo dizer que esse é o plano que ele segue. Certo?
eu sou... o que eu sou? Eu sou mais... eu sou palmeirense, por exemplo. Eu sou mais... Como é que eu vou dizer? Eu sou mais o amarelo, eu sou amarelo, outro eu sou o verde. Não é que eu sou o verde, é que eu me identifico com isso. Então, Jesus se identifica com um plano chamado caminho, verdade e vida. Esse é o planejamento que ele seguiu. Caminho significando missão. Caminho é missão. É essa circunstância aí, ó. É seguir o caminho traçado. É seguir o caminho. O caminho é missão. Caminho e missão é a mesma coisa. Se fosse numa empresa, a gente usaria o termo missão. Jesus falou caminho. Certo? Então, tem de desempenhar uma missão. Você tem um caminho de que não suspeitais. Agora, se nós temos um caminho para seguir, né? Endireitai os caminhos do Senhor, não é? Tem lá, tem até um texto do Emmanuel que fala sobre essa passagem, que é de um dos profetas, Isaías, se eu não me engano. Endireitai caminhos, né? Endireitai veredas. Porque o caminho do Senhor, ele precisa ser trilhado de forma correta. Não adianta buscarmos atalhos. Cumprir a missão é que vai nos livrar dessa vaga tristeza. Quando nós conseguirmos nos alinhar com a nossa tarefa, começar a fazer aquilo que Deus nos confiou. Onde? Onde estamos? Com quem? Com quem estamos? Para quem? Para quem está próximo. Então, olha lá, e as diversas obrigações, elas vão aparecendo. E quando nós começamos a cumpri-las, vai acontecendo que as energias rebeldes, vamos dizer assim, da alma, elas começam a sofrer essa alquimia, elas começam a se transformar. Porque, não sei se vocês já perceberam, que quando nós começamos a fazer qualquer tarefa e fazemos essa tarefa com amor, nós sentimos um bem-estar. Fala, Daís. Então, nesse ponto aí, um pouquinho atrás um pouquinho anterior nessa fala sua aí, já me vi assim muitas vezes assim questionando a vida, as coisas, as situações, querendo ficar filosofando, até às vezes lá no trabalho, né, com algum outro colega espiritualista também, né, e divagando e tal, e se fosse assim, se fosse assado, o que você acha disso, né? E assim, viaja e tal. Aí, tal, isso, toda semana tem isso, né? Toda semana, vários dias e tal. Aí, um belo dia, eu parei assim, falei, tá, faz sentido, né? Questionar, indagar e tal, né? É natural quem estivesse fora do seu meio, do seu país, né? E imagine alguém que fosse levado sem saber, né? Assim, tirando um pouco a consciência, se fosse levado para a África, por exemplo, em missão, né? Saísse de um primeiro mundo e fosse para a África numa missão, mas que ele
esquecesse um pouquinho dos compromissos que falou, não sei o quê, né? Ficasse meio... Aí, assim, eles, não, isso aqui está errado, isso aqui também está errado, essas ruas, né? Como se organiza essa sociedade, a educação, a saúde. Ele ia ficar lá questionando, né? E não deveria... Ele não tem uma ideia precisa de como deveria ser, que ele se esquece um pouco onde era o primeiro mundo que ele vivia, mas ele sabe que ali está errado, está diferente e tal. Né? E ele não foi ali para criticar, ele foi para ajudar. Né? Esse lugar que tem na cabeça dele, que ele não se lembra direito, existe. Né? Agora, ali ele está, não é para questionar, ele está ali, ele foi em missão, foi para ajudar. Né? E assim, falei assim, será que não é isso que muitas vezes a gente faz na Terra, né? Sim, exatamente, porque você foi lá, às vezes, para ajudar a furar poço de água, não é para ficar criticando, dizendo, mas coisa horrível, olha que não sei o quê, olha que não sei o que lá, né? Então, a missão, nós temos que, para entender qual é a nossa missão, nós temos que perguntar onde estamos, fazer alguns questionamentos, né? O que precisa ser feito? A gente não deve, quando vai questionar algo, usar o porquê. Tá bom, gente? Não usem o porquê. Por que me aconteceu isso? Porque o porquê, ele leva a uma causa tão primária que não é acessível a nós. Né? Então, usar o porquê é algo que nós não vamos conseguir responder. Por que você fez isso? Daí responde como aquele prefeito, filo porque quilo, né? Mas o que me levou a fazer isso? É diferente, porque daí você fica num patamar que você consegue. Então, o que precisa ser feito? E não por que precisa ser feito. Precisa ser feito, acabou, tem que fazer. Então, o que precisa ser feito? Então, você olha a circunstância, está na África, precisa ser feito um monte de coisa. Dentro disso que precisa ser feito, o que eu posso fazer? E responder isso com honestidade. Precisa ser feito isso, 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 isso. Disso que precisa ser feito, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, isso e isso. E se precisa ser feito, eu posso fazer, eu tenho que fazer. Essa é a minha missão. Tem louça na pia, não é negócio complicado, não. Tem louça na pia. Eu levantei, a louça está lá. O que precisa ser feito na cozinha? Lavar a louça. Ah, mas quem vai lavar é minha mulher. Sou eu. Ué, por quê? Por quê, né? Aí eu botei o porquê. De onde você tirou isso? Melhor, né? De onde você tirou essa teoria, né? Então, o que precisa ser feito? Lavar a louça. Eu posso lavar a louça? Posso. Então, eu tenho que lavar a louça. E lavar com amor, ainda aprender a fazer do jeito certo. Entende? Que são pequenas coisas. E quando nós vamos nos alinhando a essas... porque nós temos a nossa rotina. Então, a melancolia, ela não gosta de rotina. A pessoa melancólica, ela está sempre ansiosa ou está num buraco, né? Porque a depressão, ela, no geral, ela é um pêndulo. Ela tem um momento em que você fica na depressão mesmo, que é quando você está na sombra, e depois ela vai ciclar com a euforia, né? A ansiedade. Então, você vai ficar nesse pêndulo aí. Mas quando você passa a ter uma rotina, cumprir sua rotina, vai de alguma maneira conseguindo colocar a sua mente num caminho. Por isso que a arte ela é muito eficaz, né, na cura da melancolia, da depressão, né? É um recurso importante, a arte, a dança, né? Enfim,
Porque você vai conseguir canalizar suas energias, vai conseguir que elas não fiquem presas dentro de você, gerando como se fosse uma panela de pressão. Você vai conseguir focar a atenção. Então, e o mais importante, por exemplo, um artesão, né, dificilmente ele vai ter depressão, a pessoa que é um artesão, que mexe com coisinhas ali, que faz crochê, que costura, que não sei o quê, que faz comida, que lava louça. Agora, isso tudo tem que ser feito com percepção. Você tem que estar, ao fazer isso, você tem que estar ativo ali, você tem que estar presente. Nada do que fazemos mecanicamente cicla a nossa energia. Às vezes nós aprendemos a fazer alguma coisa e depois continuamos fazendo aquilo, mas é mecânico. Então, às vezes, aquela dona de casa, né, que não suporta mais fazer o serviço que ela fazia, porque ela está fazendo mecanicamente. Quando ela faz mecanicamente, aquilo é um peso imenso, porque a energia dela não cicla, ela a energia só vai aumentando. Então, os orientais dizem assim, ó, quando você for descascar um limão, descasque o limão. Quando você estiver andando, ande. Quando você estiver falando, fale. Ou seja, esteja inteiro naquilo. Mas quando nós estamos andando, nós às vezes começamos a correr. E a mente não está naquilo. Nós não conseguimos alinhar a nossa ação com a nossa mente. Então, aquela ação se perde. Toda a nossa ação tem que estar alinhada. Então, por isso é importante escrever também à mão, né? Do que ficar só digitando. São recursos que vamos tendo. Fala, Daís, para nossa... E o que fazer com as falas mentais enquanto está fazendo algo? Então, consegue fazer uma coisa de cada... Quando consegue fazer uma coisa de cada vez, mas a mente fica ainda falando, né? Isso chama-se a imaginação, né? É a nossa maior inimigo, a nossa imaginação. A nossa imaginação, ela é, assim, vamos dizer assim, é uma habilidade que vai ser muito útil para nós. Nós podemos usar a imaginação a nosso favor, mas nós usamos contra nós. Nós viajamos na maionese, não é isso que você está querendo dizer? Ficar viajando. É a pior coisa que nós podemos fazer. Por isso que atividades que vão exigir concentração ali, elas conseguem que a sua mente fique focada na ação. E isso é um treinamento. É um treinamento. Aceitar, então, a circunstância que nos está posta, né? Aceitar a nossa família do jeito que ela é, não querer mudar as pessoas, porque nós não vamos conseguir mesmo, a gente não consegue mudar nem a nós mesmos. Sabe? Deixar. Nós vamos aprendendo isso com o passar do tempo. Claro que a pessoa que já está, como nós, raciocinando nesses termos, ela praticamente está salva, vamos dizer assim. Né? É difícil você pegar alguém que está no auge da melancolia e da depressão e tentar trazê-la para fazer uma conexão com o mundo, porque ela está desconectada. Então, como fazer isso? A conexão com a Terra, ela é fundamental. Então, o Sol, a energia do Sol, né? Estarmos abertos para o Sol. O Sol, ele queima muita
viagem que a gente faz, sabe, Adailson? Porque quando nós começamos a viajar, nós começamos a criar, né? Formas mentais, elas vão ficando aí, elas têm vitalidade ainda por cima. Normalmente isso acontece à noite, né? Você está deitado, ela começa, né? Porque a Lua, ela tem esse, o magnetismo lunar, ela ajuda na elaboração de formas mentais, formas de pensamento. Ela é criadora, né? Energia. E o Sol, não, o Sol derrete. Então, sair para o sol, pisar na terra, na grama, e isso tudo, fazer isso tudo conscientemente, com presença, lembrando de nós mesmos. Nós precisamos lembrar de nós mesmos. Eu sou Márcia. Vocês já pararam para fazer essa meditação? Faz esse teste, assim, eu sou Márcia, mas assim, tentando se conectar consigo mesmo. Ocorre uma coisa interessante, há um calor no coração. O coração parece que se aquece, porque nós vivemos sempre para fora. Então, lembrarmos de nós mesmos. E vamos conseguir isso tocando as coisas com percepção. Isso o corpo ajuda. Por isso, essas atividades que parece que são das pessoas mais simples, elas são curadoras, né? Então, eu continuo aqui, ó. Se no curso desse degredo provação, então, olha só, ele agora já não fala só degredo, né? Degredo provação, quer dizer, exonerando-vos dos vossos encargos, se mesmo assim, né? Cumprindo a missão, tá ali, né? Mesmo assim, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, porque acontece. A Terra é um mundo onde o mal prevalece. Ninguém vai entrar no chiqueiro e vai achar que vai sair limpo dali. Não tem como. Lembra que o Elahá falava, gente, reencarnou, você colocou o pé na lama. E a lama começa a subir, não tem como. Então, você vai ter tribulação, você vai ter inquietação, né? Se não é de você, é de alguém que você ama. Porque é um degredo de provação. O que é a prova? A prova é a doença, a prova são essas coisas, né? Que vêm. Então, é o problema financeiro, aquelas tribulações da vida. Então, ele diz, olha, por mais que você se desincumbiu, ainda pode desabar sobre vós. Por exemplo, em catástrofe, não morrem inocentes? Claro que morrem. Nem pensar que tudo é lei de causa e efeito, que sofrimento é só lei de causa e efeito. Não é, não. Aí ele diz assim, ó, sede fortes e corajosos para o suportar. Coragem é usar a força do coração. Coragem. Para o suportar. Afrontai os resolutos. Então, olha de frente. Né? De frente o problema. Duram pouco. E vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, os nossos amores que não estão aqui conosco, né? E que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Acho que minha mãe caiu. Alguém ainda ouve ou não? Não. Não, imaginar pouco, viajar pouco na maionese. Mas e se fosse assim? Mas se fosse, mas não é. Né? Mas só para avisar que a senhora caiu e já voltou. Na hora que a senhora falou aflições da terra, perdemos o contato. Pelo menos eu aqui perdi. É?
Voltei, mas pelo menos cheguei no final, né? Não, chegou no final. Então é isso, gente. Olha, lembrar aceitação, resignação, sol, pisar na terra, fazer as coisas com alegria, as coisas mais simples, aprender a costurar, aprender a bordar, aprender a fazer crochê, tudo isso cura. Acreditem. Cura mais até do que ficar rezando. É verdade. Ocupar a cabeça mesmo. Não é? E fazer o que gosta. E fazer o que gosta. Porque essa o Hélio Couto, o Márcio, ele ensina uma coisa bem legal que eu uso para mim agora também. Ele fala que toda vez que vier um pensamento ruim, um pensamento intrusivo, que vai te fazer mal, você fala mentalmente, cancela, cancela. Fala 2 vezes, mas eu falo 3. E tu acredita que resolve? Resolve. Por exemplo, vê lá aquele problema lá de 2001, sabe? Aquelas coisas que a gente... Aí se eu pudesse voltar no tempo. Aí, para que pensar nisso? Não vai mudar mesmo. Não vai aí voltar, ele fala, não vai mudar. Não, já passou, agora daqui para frente. Aí ele fala para a gente usar essa técnica, cancela, cancela. Aí isso é uma coisa que me ajudou muito. Olha aí, Daílson, cancela, cancela. Cancela, cancela. A Daílson, viu louça na pia? Vai lavar, viu, meu filho? Meditação, né? Nossa, essa técnica vai ser maravilhosa. É muito boa. Engraçado que toda vez que eu estava também em estado de melancolia, assim, em algum momento, aconteceu alguma coisa, por exemplo, tocava a campainha. Aí eu entendia que aquilo ali era para eu parar de pensar. Eu entendia que era uma mensagem, assim, no início não. Mas só que, sabe quando alguém te dá um susto, acontece alguma coisa, toca um barulho, faz um barulho, toca alguma coisa, aí eu entendo, é meu anjo querendo que eu não pense mais naquilo. Hoje já consigo entender que é isso. Pois é. Eu só me preocupo com as pessoas que não conseguem ter esse mínimo de entendimento, né? E como levá-las até esse entendimento, né? Sem que elas queiram, né? Eu acho que isso, Márcia, vai ter que você começar a aplicar isso nas escolas, nos hospitais, porque é o único jeito de chegar essa informação para todo mundo, porque é muito difícil mesmo. Porque poucos vão ter esse privilégio de ter essa informação. E, por exemplo, a internet trabalha com algoritmo. Aí, só que eu recebo isso porque eu já procuro isso. E quem não procura, só procura besteira, besteira, ela nunca vai receber essa informação boa. Pois é. É bem complicado, assim, então... E quando ela recebe, como nós sabemos da obsessão, o obsessor afasta. Afasta, pessoa. Tem mais isso que... Ainda nem coloquei a obsessão no meio da melancolia, né? É complicado, mas enfim, né? Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, é verdade. Bom, eu vou parar a gravação aqui então, mãe. Sim. Para Silvia, se a Silvia puder fazer a oração final. Sim, posso. Então tá bom. Eu vou... Aliás, grava a oração também, né? Gravou a inicial, grava. Depois, quem quiser falar mais alguma coisa, pode ficar. Então, vamos nos manter com os pensamentos elevados ao nosso querido Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando nos momentos de dificuldades, nos intuindo nos momentos de escolhas, para que sempre estejamos dentro das leis divinas, que possamos nos esforçar para que sejamos sempre instrumentos de bondade e da vontade de Deus, para que o bem se estabeleça no ambiente que estivermos, se firmando primeiro nos nossos corações. E compreendamos as lições que Jesus nos deixou para vivenciá-las, trazendo para nós verdadeiros valores de vida eterna. Pedimos, Senhor, as suas bênçãos, a sua proteção, para que possamos estar conscientes da nossa missão de amor nessa jornada.
Seja conosco, Jesus querido, hoje e sempre. Que a sua luz nos envolva, que assim seja. Que assim seja. Bom, vou finalizar a gravação aqui. Beijo. Beijo, boa noite.